Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei. Estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. Eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje nós vamos conversar sobre tragédias coletivas, resgates coletivos, porque nós temos presenciado inundações com mortes, furacões, nós já vimos tsunamis. Então, como será que o Espiritismo explica isso? Vejam só, amigos, no Livro dos Espíritos, nós temos lá um esclarecimento sobre os flagelos destruidores, que são enviados para progredirmos mais rapidamente, e que Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, mas o homem não aproveita. Vamos lembrar então, meus amigos, também das categorias de mundos, e que estamos inseridos em um mundo ainda de provas e expiações, onde o mal predomina por conta da humanidade que habita aqui. Nós damos sintonia para esse mundo, ainda bastante atrasado, com flagelos, desastres. Nos mundos mais adiantados, nós não teremos esses flagelos, não é, Donizete? Então, caros ouvintes, essa situação que vivemos ainda em um mundo material e espiritual da humanidade e dos planetas é fruto do nosso estágio inferior ainda. Mas evoluir para a felicidade e o bem-estar faz parte da lei de progresso. Então, Deus nos criou para isso, para sermos felizes. Outras humanidades e outros mundos já atingiram condições melhores de maior felicidade. E lá o bem prepondera ou domina totalmente. Assim, conforme a classificação que Allan Kardec nos ofereceu, acima de nós, do nosso planeta, nós temos outros mundos melhores, que são os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. E como também os mundos vão se ajustando e progredindo, a natureza, o meio material, também se torna cada vez mais estável. E assim nós não vamos ter tantas calamidades, terremotos, vulcões, enchentes, como nós estamos vendo atualmente. Mas e as vítimas dessas tragédias, Donizete? Não são exatamente vítimas pela visão espiritual? Conforme a doutrina espírita nos ensina, é isso mesmo. Temos de pensar que Deus é perfeito e, por consequência, suas leis também são perfeitas. Nada acontece sem que seja educativo para todos nós, para os espíritos. Não cai, como se costuma dizer, uma folha sem que Deus permita. Se alguém sofresse sem merecer, o que é que nós teríamos? Teríamos um Deus injusto e que não teria controle do universo. A doutrina espírita, adotando os princípios da reencarnação e da lei de causa e efeito, nos ensina que o sofrimento tem por causa a nossa conduta indevida. Assim, quando tem um cataclisma da natureza, tipo assim, um terremoto, furacão, enchente, vulcão, as pessoas que sofrem ou morrem precisavam passar pelaquela experiência dolorosa como forma de expiar enganos e abusos de outras vidas, ou até mesmo desta própria vida. É uma experiência reeducativa para o progresso espiritual de cada uma. E no Livro dos Espíritos, meus amigos, nós temos uma outra revelação, na questão 740, que diz que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, nesse sentido, Donizete, nós podemos dizer que nas tragédias coletivas, nós somos colocados em testes individuais e coletivos? Sim, meus amigos, olha, todas as ocorrências da natureza servem para o aprendizado, tanto individual
como dos grupos e dos povos. Os povos também assumem compromissos espirituais por condutas coletivas. Mas, certamente, os objetivos são diferentes. As pessoas podem vivenciar uma mesma situação catastrófica, mas as experiências serão individuais. Por exemplo, num terremoto, nós temos os que morrem, os que são feridos, os que perdem suas casas e também tem aqueles que não sofrem nada. Cada um tem a sua necessidade espiritual e o aprendizado certo, necessário para eles, para cada um. A dor alcança a cada um na medida certa. A lei não erra. Por outro lado, quem nada sofreu vai ter a oportunidade de exercitar algumas virtudes, por exemplo, a solidariedade e a caridade. Aliás, nesses momentos mais difíceis, é que nós vemos as pessoas revelarem o seu lado bom, ajudando até mesmo com sacrifícios. Nós estamos vendo na guerra lá da Ucrânia e na guerra de Israel, os médicos trabalhando muito e se recusando até deixar o local para cuidar dos doentes. E sobre o que você falou, Karina, se exercitarmos a nossa inteligência, temos como exemplo o Japão, cujas terras estão sujeitas a muitos terremotos. Então, o que aconteceu lá? Eles estudaram e desenvolveram sistemas para a construção de prédios que são capazes de resistir aos abalos, né? Molas nos alicerces. Então, a inteligência vai se aprimorando com as dificuldades que enfrentamos na vida e com essas catástrofes naturais. Então, Karina, nessas tragédias, será que elas não poderiam ser evitadas? São consequências, será, da imprevidência das pessoas, do homem? Exatamente, poderiam ser evitadas. Kardec vai nos dizer no capítulo Lei de Destruição que nós temos os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, e aí entram as inundações, intempéries, furacões, tsunamis, e o homem pode atenuar e até neutralizar esses efeitos através da ciência. E temos as tragédias anunciadas, não é, meus amigos, pela falta de previdência e responsabilidade do homem. Quando, por exemplo, nós jogamos o lixo em locais inadequados, entupindo os bueiros, causando inundações. Quando nós construímos casas em locais de risco, em barrancos, por exemplo, então nós vamos sofrer as consequências. O fato é que muitas vezes nós precisamos do escândalo, de um desastre para melhorar, para que aconteçam as melhorias, e quando acontece uma tragédia, nós também podemos perceber que surge um sentimento de solidariedade, um sentimento de caridade para com os semelhantes. Não é assim que você percebe, Donizete? Então, e nós podemos acrescentar aí que quando nós aprendermos o respeito ao próximo, também à natureza, a cuidar até dos nossos animais, das nossas florestas, nós faremos tudo para o bem. O problema é que o materialismo e o egoísmo ainda dominante estão preponderando. Nós queremos fazer fortuna, queremos ganhar dinheiro, lucrar, abusando de tudo, sem pensar que nós estamos causando danos e sofrimentos para as pessoas. Então, como você disse, Karina, às vezes o mal tem de crescer, ser um grande escândalo para que as pessoas fiquem indignadas e tomem as providências para consertar ou melhorar. É o que nós estamos vendo com o aquecimento global. Muitos diziam que era uma coisa natural, era um mundo, o mundo era assim, o mundo estava se modificando naturalmente. Mas os cientistas estão alertando que essas alterações graves de temperatura, com calor excessivo, com frio excessivo, chuvas e secas além do normal, como nós temos visto atualmente, são decorrências, sim, dos abusos que a humanidade comete. Mas a natureza, ela é capaz de se recompor e de se ajustar. Mas é preciso que nós cuidemos dela, que nós a respeitemos, né? Exatamente.
E fazendo ainda um gancho com esse tema, meus amigos, nós já conversamos aqui sobre guerras, mas vamos voltar por conta do conflito que estamos presenciando entre Israel e a Palestina, ou Hamas. Aquelas pessoas que estão passando por sofrimentos tão terríveis, estão então em um processo de resgate coletivo e individual, Donizete? E aqueles jovens que desencarnaram no show perto de Gaza, com o ataque ou o sequestro dos palestinos, era a hora do desencarne desses jovens? E o que o Espiritismo nos esclarece pode acalmar os corações das pessoas? Olha, Karina, isso é muito triste e lamentável, né? Lamentável que nós ainda estejamos nos matando uns aos outros, quando Jesus nos apresentou a lei do amor, uma única a nos levar à paz e à felicidade. Ainda mais, vejamos aí, meus amigos, na terra pela qual Jesus viveu e ensinou, a Judéia, Jerusalém, Galiléia, né? Mas, ainda nas questões das guerras, dos assassinatos, a lei de justiça se faz presente. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, salvo se, como nós dizemos, né, para salvar a própria vida. É uma questão de sobrevivência. Mas se a nossa agressividade nos leva a fazer isso, Deus aproveita o mal para dele tirar o bem, de modo que somente sofrerá quem precise passar por essa experiência dolorosa. Tanto isso é verdade que num ataque alguns morrem e outros sobrevivem. Seria uma injustiça. Alguém sobrevive porque Deus protegeu e outro morre por quê? Porque Deus quis castigar? Mas, por outro lado também, do lado do agressor, nós sabemos que ninguém escapará da responsabilidade pelo que fez e vai sofrer as consequências por isso, nesta vida ou em outras. Com certeza isso. Mas devemos lembrar que isso tudo um dia vai passar. Quando nós aceitarmos que o amor deve reger as nossas vidas. E aí então nós viveremos amando e respeitando uns aos outros, né? Como é importante nós termos o Cristo nos corações, não é, meus amigos? Nós esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Abraços, amigos. Até mais.